Fala, líder, tudo bem? Estamos aqui hoje, mais um dia, gravando aqui um podcast especialmente para você, onde o nosso objetivo aqui da Luminous Eletricidade Geradores é trazer não só conhecimento, mas o nosso dia a dia aqui, os nossos bastidores, tá bom? Onde a gente fala tudo relacionado à eletricidade, à energia, a grupos geradores, tá bom, pessoal? E também sempre dividindo com vocês aí experiências, né? Como eu falei, nossos fornecedores também, a gente vai recomendar, vai indicar fornecedores aí com uma excelente relação custo-benefício. Então, o objetivo aqui do nosso canal é passar um pouco da nossa experiência para vocês, trocar conhecimento e que aqui possa ser uma ferramenta útil para você, para que você possa se beneficiar com dicas, sugestões de melhoria, de segurança, tá ok? E tudo que você possa melhorar aí no seu equipamento, ou se você pretende adquirir um grupo gerador, que aqui a gente possa ser um facilitador aí para você também, tá ok? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar, o nosso tema aqui é grupo gerador para condomínios e residências de alto padrão. Você sabe, né, da relevância que é esse tema, a aplicação desse grupo gerador, né, nesse segmento. Então, nada melhor a gente trazer uma especialista nesse segmento. Hoje quem vai estar aqui com a gente é a Natália. Natália é uma consultora especialista que atua especificamente para esse público. Ela tem bastante expertise, performa muito bem, temos excelentes feedbacks aí dos seus clientes. É uma parceira nossa e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho, vou deixar ela falar um pouco melhor dela mesmo, tá ok, pessoal? Vamos lá. Oi, Bruno, bom dia. Eu é que te agradeço a oportunidade, tá? É sempre bom a gente participar com os nossos parceiros de uma plataforma tão inovadora, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo agora. Entregar um conteúdo desse nível para os seus clientes, para os nossos clientes, é um diferencial sensacional. Parabéns pela iniciativa. Bom, Natália, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite aqui para esse bate-papo. Queria abrir aqui a nossa conversa pedindo para você contar para a gente aqui como você começou, qual a sua trajetória no mercado de gerador de energia. Você pode falar um pouquinho para a gente? Oi, Bruno. Falando um pouquinho agora sobre a minha trajetória profissional, quando eu cheguei na Estemac há 5 anos atrás, eu já tinha uma carga de área comercial da empresa que eu trabalhava antes. Porém, em geradores eu não tinha conhecimento algum. E eu fui treinada por uma equipe maravilhosa que me deu todos os subsídios necessários e essenciais para eu ter o conhecimento que eu tenho hoje. Tanto na parte comercial relacionada a gerador, quanto na parte técnica. Eu atuo aqui na região sul-fluminense hoje, né, sul-fluminense e Costa Verde, e sou responsável por todos os segmentos aqui atuantes em grupos geradores. Tanto indústria, comércio, condomínios, residências de alto padrão ou não, hotéis, pousadas, hospitais e etc. Natália, hoje você é considerada uma especialista nesse segmento. Como foi esse processo até você dominar 100% do mercado do produto grupo gerador de energia? Bom, Bruno, com relação ao domínio de mercado, eu acredito que isso está muito ligado ao domínio da parte técnica, você mostrar confiança ao seu cliente. É um dos diferenciais que eu considero nesse tipo de venda de um equipamento que é um equipamento grande, um equipamento robusto e que tem muitos acessórios, muitos produtos embutidos e que você pode estar incluindo ou tirando esses acessórios para atender o seu cliente ou não. Você mostrando para o seu cliente que você não está ali para se aproveitar da ingenuidade dele, mesmo sabendo que ele não conhece o produto, que você está ali simplesmente para oferecer a ele o que ele está precisando, de forma sucinta e objetiva. Natália, antes da gente entrar no nosso tema principal, queria que você falasse para o nosso ouvinte
qual é a importância de um grupo gerador para uma empresa ou para uma residência, né, ou para um condomínio? Bom, Bruno, a gente pode citar várias situações como importância para o emprego do gerador nesses diferentes segmentos. E dentre eles têm que atender ao que foi proposto, correto? Por exemplo, uma indústria consegue usar um gerador para uma redução drástica da conta de energia, dependendo da tarifação da concessionária. Um hospital, por exemplo, atendendo 100% da carga ou somente partes críticas, como CTI, pronto-socorro, dependendo do investimento. Condomínios eu viso muito nas minhas apresentações de proposta a segurança dos moradores, que é muito visado, até por conta de elevadores presos por quedas de energia, bombas de água que, numa eventual falha da concessionária, as pessoas ficam sem água. E na residência de alto padrão, conforto, porque eu tenho muitos clientes agora na região de Angra que estão passando a quarentena lá com suas famílias e que, com essa prestação ruim de energia que é a concessionária da região, eles ficam dias sem luz. E eles me procuram com a intenção de proporcionar conforto para a família, né? Porque eles estão acostumados com ar-condicionado, piscina, tudo funcionando. Aí essa é mais a questão, cada um aí com a sua individualidade de setores. E, Natália, falando no nosso tema central de hoje, especificamente, o que você destaca de importante para a aplicação de um grupo gerador, né? Seja para uma residência de alto padrão ou para um condomínio de alto padrão? O que você poderia recomendar a quem pretende adquirir um grupo gerador ou para quem já possui um grupo gerador? Quais são as suas dicas baseadas na sua experiência, na sua expertise? E assim, fazendo um compilado das informações que a gente tratou nesse bate-papo, na minha visão, a principal dica que fica, tanto para quem quer adquirir um gerador, quanto para quem já possui uma máquina, mantenha as manutenções em dia. O equipamento, principalmente numa residência de alto padrão, ele precisa estar apto para funcionar quando você estiver ali no seu descanso, quando você estiver ali não querendo se aborrecer com nada, entendeu? Mantenha a manutenção em dia e trate o seu cliente como único. Ele pode vir a voltar a ser de novo seu cliente e vai voltar pelo atendimento que você der a ele, tá? Por isso que eu me considero uma vitoriosa nesse setor. Eu tenho um ótimo relacionamento com os meus clientes, consigo manter esse relacionamento pós-venda e eu acredito que seja isso que façam eles voltar a me procurar para um equipamento em outro lugar, em uma outra casa. Eu já atendi clientes que eu conheci em Angra, que eu entreguei gerador na Bahia, por conta de relacionamento. O relacionamento em qualquer setor nessa fase de vendas, nesse mercado de vendas, é um diferencial, sem dúvida alguma, tá? Te agradeço pela oportunidade, conte comigo em outros eventos, em outros podcasts, que eu sou uma consumidora ativa de podcasts. Já te agradeci, já te parabenizei pela entrada nesse setor agora. Estão de parabéns e conte com a gente. Conte com a Estemac, conte comigo, conte com a minha equipe. Vocês estão se diferenciando no mercado. Parabéns, tá? E agora, Natália, para finalizar, né, para o proprietário, para o síndico ou para o administrador, né, que não tem expertise em grupo gerador, ele não conhece, não é o dia a dia dele, o que você deixa de dica, de recomendações e até mesmo cuidados para que ele, na hora de tomar uma decisão de comprar um grupo gerador, ele saiba que está fazendo um excelente negócio? Você pode falar para a gente? E agora, entrando no nosso tema principal da nossa conversa, que seriam as casas e condomínios de alto padrão na minha região aqui, que é Costa Verde, a primeira coisa que eu falo para o meu cliente é que ele tem que saber exatamente o que ele quer ser atendido pelo gerador. Ele precisa nos comunicar sobre essa carga. Por quê? Como que acontece?
ele procura a Estemac e a Estemac faz todo o levantamento, faz toda a consultoria técnica para ele. E todo esse processo de levantamento de carga, levantamento da instalação, a gente mostra para o cliente o melhor local para esse gerador ser instalado, proporcionando para ele uma economia, porque não é só porque o cliente é de alto padrão que ele não visa uma economia, né? A gente faz todo esse serviço. Só que o que deverá ser atendido pelo gerador é informado pelo cliente. Porque o que a gente vê muito, o que a gente passa para ele como a nossa expertise na situação? A gente pega muito casas de residências, ou elas estão cheias, lotadas, no carnaval, período de ano novo, Natal, ou ela está vazia, com 2 ou 3 pessoas em feriados prolongados e essas coisas. Num gerador dimensionado para atender 100% de uma residência, quando há uma queda de energia e essa casa tem 2, 3 pessoas, esse gerador vai funcionar vazio. E isso, repetidas vezes, é muito prejudicial para a máquina propriamente dita. Ela dá os mesmos problemas do que um gerador subdimensionado. E isso é ruim. Isso causa manutenções excessivas, desgaste de peças, desgaste do próprio gerador, a vida útil dele diminui, né? E isso é um ponto em que a gente ganha o cliente, ele começa a perceber que você está ali não para propor uma máquina exorbitante para tirar o dinheiro dele. Você está ali para propor uma solução que agrade ele, tanto quanto a casa estiver lotada, quando na casa estiver vazia. E isso também é mais uma instrução que a gente passa para quando a gente vende um gerador desse porte. A gente tem que instruir tanto o morador quanto os funcionários desses moradores dessas casas. Porque a maioria das vezes eles não estão lá. A maioria das vezes são os caseiros, os marinheiros. E tudo isso a gente tem como obrigação passar essa instrução. Ele precisa estar ciente que quando o proprietário da casa não estiver, ele tem que deixar esse gerador no manual. Depois, sim, por exemplo, acabou a energia e o gerador entrou, não tem ninguém na residência, o gerador vai ficar a noite inteira tocando nada de carga, gastando diesel. E se o gerador estiver no manual, ele não vai ter o sensor e entender que acabou a energia. Ele vai estar no manual, ele só vai funcionar quando o patrão estiver em casa, virou a chave, está no automático. Atende o que foi proposto para atender. Com relação ao pessoal que já possui o gerador, a minha principal orientação é manutenção em dia. Manutenção. A manutenção é fundamental para a gente manter a vida útil desse equipamento dentro do que foi proposto em fábrica. A manutenção é o cuidado diário que você tem que ter, o abastecimento do diesel. Tudo bem que é um equipamento completo, que tem vários sensores, vários alarmes. Se você mora numa região, por exemplo, da Ilha Grande, você tem dificuldade de acesso a diesel e você tem a possibilidade de colocar o alarme para acionar quando bate 50% do tanque. Se você mora do lado do posto, você tem a possibilidade de colocar esse alarme para soar quando bater 90%. Ele é um equipamento muito completo, só que ele precisa de manutenção, como todo equipamento elétrico. Mecânico e elétrico, ele precisa da manutenção. O diesel também, que a gente tem encontrado agora na região, é um diesel que está decompondo muito rápido. A gente tem pego muitos problemas de tanques com borra de diesel, entupindo bombas. E como é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação? Põe o gerador para ligar 15 minutos que seja durante a semana, só para esse diesel circular. E quando o dono da casa chegar e ele quer ter o gerador funcionando, esse gerador tá apto a atender, entendeu? Não pega de surpresa ninguém. Isso é uma recomendação muito importante que a gente faz. A Estemac tem uma linha de manutenção de geradores, uma equipe técnica própria, excelente, que atua na região. Eu tenho um técnico que mora em Angra dos Reis, porque a venda de gerador ali cresceu demais e os meus clientes daquela região não estão dispostos a esperar 6, 7 horas por um atendimento.
E o que a gente fez? O que a Estemac vislumbrou na região? Ela colocou um atendimento próprio morando em Angra, o que reduz muito o tempo de atendimento e os custos, né? Porque um atendimento em manutenção é pago o KM do deslocamento. O técnico morando em Angra, os custos diminuem muito. Nossa, foi fundamental. Eu uso muito esse diferencial nas minhas vendas, os meus clientes adoram. Uma outra situação que eu comento muito com o Marcos Aguiar, que é o meu gerente, eu considero a venda de equipamentos ali na região de Angra, de alto padrão, como um relacionamento de confiança com o meu cliente. Porque a gente acaba ganhando a confiança do cliente, não é? Eu já fiz várias outras vendas por atender bem o cliente ali na região de Angra e ele querer que eu o atenda também na empresa dele no Rio. É um relacionamento sério de confiança. Desculpe até estar sendo repetitiva nessa palavra, mas é aquilo, você faz a venda, você tem que estar presente no pós-venda, você tem que estar presente para quando o cliente te ligar, porque são clientes que compram o gerador atrás de conforto. Ele não quer ter aborrecimento, ele quer que você resolva o problema dele, ele te pague e você continue resolvendo o problema dele. E você está ali para atender o cliente, nem que seja direcionando uma ligação. Ah, não é comigo não, doutor, eu vou passar para o setor correto. Você pega e dá uma força para o cliente, pede um atendimento especial ou uma emergência. Por exemplo, o meu técnico vai estar atendendo um outro cliente, você sabe que aquele seu cliente tem um potencial de vendas, de outras vendas, de vendas maiores, você pede uma prioridade. Você vai atendendo o cliente assim, entendeu? E com relação aos síndicos, a instrução é a mesma. Ele tem que estar 100% disponível para quando esse equipamento for acionado e ele tem que estar de olho na carga que o gerador está consumindo. Isso é o principal... como que eu posso te dizer? É o principal item que a gente tem que ficar de olho mesmo, porque isso dá problema. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais esse bate-papo. Primeiramente, agradeço muito a Natália pela disponibilidade, por estar dividindo aqui um pouquinho com a gente da sua experiência. Foi muito bom, Natália. Agradeço. Não foi a última, com certeza marcaremos outros bate-papos, tá ok, Natália? Obrigado. E pessoal, a discussão não acaba aqui. Nós temos o nosso grupo no Telegram, chama-se Luminus Academy, tá bom? Nós temos o nosso canal no YouTube que se chama Luminus Eletricidade, tá? E estamos também nas redes sociais, através do Facebook, LinkedIn e Instagram, né? Como Luminus Eletricidade Geradores, né? E a gente deixa aberto esses canais para que a gente possa continuar as discussões, respondendo as dúvidas, que vocês possam estar trazendo também temas relevantes, sugestões de assuntos que vocês gostariam que a gente falasse. Isso para a gente é muito importante, porque a gente consegue estar atendendo vocês objetivamente. Aqui o nosso propósito é estar trazendo os nossos bastidores, as nossas dores que a gente vive aqui como locador, como assistência técnica, como instalador de grupo gerador, mas o mais importante é a gente estar atendendo diretamente uma dúvida específica de vocês. Então, pessoal, fiquem à vontade e contem conosco. Obrigado aí, um abraço.